E aí, galerinha? Vamos lá com mais uma aula de ciências naturais, né? Dando continuidade o que a gente já vem estudando, né? Nas outras aulas, nós vamos falar sobre a hereditariedade, pessoal. É o seguinte, todos nós somos diferentes. Nós somos diferentes dos nossos pais, diferentes dos nossos irmãos, mas também nós trazemos semelhanças. E essas semelhanças, elas ocorrem devido ao código genético de nossos pais, que estão impregnados no nosso DNA. Mas, Fabinho, como se processa isso? Nós vamos novamente ver agora. Pessoal, quando a gente estudou sobre reprodução, vocês viram que o homem libera um gameta, uma célula reprodutiva masculina, milhares de gametas que são os espermatozoides. As mulheres liberam um óvulo, que é o gameta dela. Isso é porque Fabinho Zé Bigode e todos vocês, nós somos metade do código genético da nossa mãe e metade do código genético do nosso pai. Para que a gente entenda isso, nós precisamos ir no interior do núcleo das células. Lá no interior do núcleo das células tem o que nós chamamos de DNA. O que é o DNA? O DNA, pessoal, o DNA é a nossa receita. É como nós somos. Para ser mais preciso, a cor do cabelo, aqui não, que é artificial, pintei, viu? Mas assim, a cor natural do cabelo, a cor dos olhos, a nossa pele, os dentes, a nossa estrutura óssea, o nosso tamanho e até determinadas doenças são ocasionadas devido ao nosso código genético. É como se tivesse lá realmente a receita explicando como o indivíduo vai ser. Esse DNA, ele está lá dentro do núcleo da célula. A questão é que esses filamentos de DNA, eles se organizam no que nós chamamos de cromossomos. Os cromossomos são responsáveis de levar esse código genético. Porque no cromossomo, uma parte do cromossomo recebe um nome específico que nós chamamos de gene. Então, o gene é a parte do DNA, a parte do cromossomo, responsável de dizer como você é. Eu vou pegar uma ilustração aqui para que vocês entendam melhor. Então aí, pessoal, nós temos aqui uma célula, certo? O cromossomo é essa partezinha que está dentro aí de um círculo, parecendo um X. A partezinha amarela é o que nós chamamos de gene. Na verdade, o cromossomo nada mais é do que filamentos de DNA. Olha aí esse negócio parecendo uma escada, certo? Filamento de DNA. Nesse filamento de DNA é que está a receita da vida. A receita de como nós iremos ser. E o cromossomo, certo? E o cromossomo é esse DNA aspiralizado. E aí ele fica organizadozinho como esse X que vocês estão acabando de ver. O cromossomo determina
de que tipo de espécie é aquele ser. Eu vou citar exemplo. O ser humano. Quantos cromossomos tem o ser humano? Na célula, viu, pessoal? De cada célula. De cada célula, quantos cromossomos o ser humano tem? Tem 46 cromossomos. Bom, já a ervilha, por exemplo, um vegetal, a ervilha tem 14. E aí vai variando de espécie a espécie. Seja de espécie animal, seja de espécie vegetal. O que determina que espécie é a quantidade de cromossomos. E aí eu vou fazer uma perguntinha básica para vocês, que eu acredito que vocês já estão entendendo. Se Fabinho do Zé Bigode é 50% do pai, 50% da mãe, da Véia Maria, e o gameta masculino do homem é o espermatozoide, e o gameta feminino da mulher é o óvulo, quantos cromossomos tem cada um deles? Quantos cromossomos tem o espermatozoide do finado Zé Bigode? Quantos tinha? E quantos cromossomos tinha o óvulo da Véia Maria? Pense rápido. Pá! Para quem disse 23 de cada lado está correto, porque nós somos 50% da mãe, 50% do pai. Eu acabei de dizer a vocês que a quantidade de cromossomos do ser humano na célula são 46. 46 dividido por 2 dá 23. Então, nos espermatozoides do homem, nos óvulos das mulheres, cada uma dessas células, por regra, tem apenas 23 cromossomos cada um. Porque, na verdade, a gente tem que saber quais são as células haploides e as células diploides. Eu vou colocar aqui umas imagens para que vocês entendam. Pronto, aqui é uma imagenzinha do núcleo da célula. Aí vocês olhem que lá, saindo do núcleo da célula, saindo um monte de cromossomos, que são esses xizinhos aí. E aqui agora nós vamos ver a célula haploide e as células diploides. As células haploides têm apenas um par de cada cromossomos. Tem 2 tipos de cromossomos. Apenas, 2 tipos, desculpe. Então, olha aí. Já as células diploides, elas têm 2 pares. Você pode olhar que tem 2 do mesmo. Por que isso? Porque as células do corpo, elas são diferentes. Eu acabei de falar para vocês, por exemplo, a célula da cutícula da unha, obrigatoriamente vai ter 46 cromossomos. Mas a célula, que é o espermatozoide, que é um gameta masculino, só tem 23. Porque o espermatozoide é uma célula haploide e a cutícula da unha tem células diploides, porque é a célula do ser completo. É importante vocês saberem também que as células haploides, elas se multiplicam por mitose. E eu queria que vocês associassem mitose a imitar. Então,
Vou botar aqui novamente uma imagem. Então, nas células haploides, a multiplicação da célula vai dar a célula mãe vai dar origem a mais duas células com a mesma quantidade de cromossomos. Certo? Já a outra, as células diploides, elas se multiplicam por meiose. Que aí eu quero que vocês associem a meio, a metade. Então, a célula vai dar origem a duas células com a metade de cromossomos, que vai dar originar cada uma delas mais duas, mas com número idêntico. Então, ó, uma célula completa se divide com metade dos cromossomos, essas outras células se dividem de forma igual. Fabinho, por que você está dizendo isso? Porque, pessoal, ainda nesse nosso conteúdo, vou tirar aqui a foto, ainda nesse nosso conteúdo, vocês vão conhecer os trabalhos desse rapaz aqui. Mendel. Mendel foi o naturalista, que eu não vou chamar nem de biólogo, que na época não tinha, certo? Esse termo de biólogo. Mas Mendel foi o responsável de criar uma teoria e experimentos para demonstrar o advento da hereditariedade. Por que características dos pais passam para os filhos? Mendel, há muito tempo atrás, ele conseguiu explicar na primeira e na segunda lei de Mendel. Pessoal, essa questão de hereditariedade dos fatores dos genes, né, é bem interessante. Vou me lembrar de um programa, daqueles programas de barraco, que passa na SBT, na Band, essas coisas, DNA e papapá. Eu sei que eu assisti um programa, fiquei até achando engraçado. Chegou uma loira com um menino bem pretinho. E depois chegou o marido dela, dizendo que o bebê, que a criança não era dele. Porque era bem preto. E o cara era branco também, do berço virado. Sabe aqueles galegos sapecados? Ah, pois, o cara virado no estriquini. E a mulher também sem raiva e disse, ó, pronto, nós já estamos separados. Mas eu vim aqui para provar que o filho é seu. E ele não é. Rapaz, quando abriu o pacote do teste de DNA, não era que o menino era dele? E aí, Fabinho, me explique isso. Durma com essas ladas. Não, pessoal, é normal. Porque em relação à hereditariedade, não necessariamente a característica já vai cair para um filho. Pode ser para um neto, para um bisneto. Então, há casos de os filhos não parecer com os pais e o neto parecer, ou o bisneto parecer, porque está no gene da família. E aí, resultado, a mulher era loira, mas o avô dela, depois ela mostrou uma foto, o avô dela era negão. E aí o cara começou a pedir 1.500 desculpas, mas ela não quis acordo, se separou, né? E aí a carga empenou. Mas aí é para a gente entender, perceber o quanto que é meio que complicado a questão de hereditariedade e de gene. Certo, pessoal? Valeu, um forte abraço. Eu vou estar escolhendo um material escrito para deixar para vocês aqui no grupo. Eu vou deixar uma apostilazinha em PDF que eu vou estar postando no próprio grupo de vocês para que vocês estudem para fazer as atividades. Legal?
Valeu!